TV Câmara, Campinas. Boa tarde, você que acompanha a TV Câmara Campinas. Você assiste agora a primeira parte da reunião ordinária de hoje, que vai ser em defesa da Universidade Pública e do Centro Paula Souza. Esta primeira parte é presidida pelo vereador Pedro Tourinho. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou o vereador Pedro Tourinho. Eu quero agradecer muito a quem nos assiste na TV Câmara, ao público que está aqui presente, nessa primeira parte da sessão que realizamos hoje e que trata de um ato, na verdade, de apoio ao Fórum das Seis, no sentido da aprovação de emendas à Lei Orçamentária Anual de 2019, que pede mais recursos para a Unesp, para a Unicamp, para a USP e para os centros os centros Paula Souza, né, para a CETEPS. É importante mencionar que hoje, na sessão aqui da Câmara, nós temos uma moção de minha autoria, e eu já convido os vereadores aqui presentes a assinarem junto comigo essa moção, que trata justamente de uma manifestação pública da Câmara de Vereadores de Campinas, no sentido do apoio a estas alterações na lei orçamentária, e que certamente podem ajudar as nossas importantes instituições estaduais de educação a terem mais condições de cumprir o seu papel. Por fim, antes de eu apresentar aqui os membros da mesa, eu quero fazer aqui uma declaração, né, da minha preocupação, da minha ansiedade, e dizer que eu acho muito pertinente que a gente faça hoje, nesse dia 29 de outubro, um ato em defesa da universidade pública. A gente sabe que nós vivemos um momento em que um novo projeto aí foi eleito para presidir o nosso país, né, e em que em diversas situações se manifestou contrário ao caráter público do ensino superior no nosso país. Eu quero dizer que eu considero o ensino público de nível superior um dos grandes patrimônios conquistados pelo povo brasileiro, um importantíssimo instrumento para garantia do acesso à educação, né? Nós temos tido conquistas e vitórias importantes no sentido da democratização do acesso às universidades públicas paulistas, e nós entendemos que nós temos que caminhar no sentido do aprofundamento e do fortalecimento dessas iniciativas e jamais no sentido contrário. Então, é muito importante, né, e nesse momento fica aqui essa manifestação de apoio e de muita certeza da luta que a gente vai ter que travar junto. Quero agradecer a presença aqui ao meu lado da vereadora Mariana Conte. Ela vai ter a palavra depois das manifestações dos nossos convidados aqui, e também anunciar a presença do vereador Vinícius Gratti, agradecendo também a presença dele. Vou apresentar rapidamente o nome dos nossos presentes aqui na mesa, e que em seguida vão fazer algumas saudações, né, começando agradecendo ao professor Wagner Romão, que é presidente da Unicamp, Associação dos Docentes da Unicamp, que logo em seguida vai fazer uma breve apresentação, né, o João Carlos Camargo de Oliveira, que é diretor do Sintunesp, o Sindicato dos Trabalhadores da Unesp, o professor João Chaves, que é coordenador do Fórum das Seis e presidente da Adunesp, o Marcílio Ventura, que é coordenador-geral do STU, Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, o César Minto, que é da ADUSP, Associação dos Docentes da USP, e a Denise Ricala, que é diretora do Sinteps, o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou já passar a palavra para que a gente possa dar prosseguimento aqui, então, à nossa discussão. Acho que o primeiro aqui seria o professor Romão? Ou professor? Ah, tá. Então, o professor João Chaves, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a acolhida da Câmara Municipal de Campinas. Nós já estivemos em outras cidades, estivemos em Marília, estivemos em Araraquara, agora viemos para Campinas e vamos a outras cidades do interior. O nosso objetivo é conseguir que a força política do interior paulista ajude a sustentar o Sistema Superior Público de Ensino Paulista, que é constituído pelas 3 universidades públicas, a USP, a Unesp e a Unicamp, e o Centro Paula Souza, que tem as escolas técnicas e faculdades de tecnologia no estado todo. Para se ter uma ideia, as 3 universidades estão presentes em 33 cidades do estado de São Paulo, e o Centro Paula Souza está presente em cerca de 300 cidades do estado de São Paulo. Então, nós estamos falando aqui de um conjunto de entidades, de instituições, melhor dizendo, que
cobrem praticamente todo o estado de São Paulo e cuja função é produzir ciência, tecnologia, pensamento crítico e dar condições à juventude paulista e brasileira de ter uma formação de excelência para que ela possa se inserir no mercado de trabalho e também possa dar sua contribuição para as nossas universidades. Nós estamos solicitando a força política do interior paulista, né, e contamos com a força política da Câmara Municipal, dos vereadores da Câmara Municipal de Campinas, né, no que se refere à aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve tramitar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, agora, após o processo eleitoral, né. Originalmente, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é votada até o final de junho, mais tardar começo de julho. Mas este ano, por conta das eleições estaduais e federais, né, houve um grande problema dentro da Assembleia Legislativa, não houve possibilidade de se constituir um consenso a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ela será votada diretamente no plenário da Assembleia Legislativa, o que torna ainda mais importante a contribuição e o peso político do interior paulista para que a gente possa avançar nas universidades. A situação que nós estamos passando nesse momento, não só nas universidades, mas também no Centro Paula Souza, é uma situação de... Nós estamos num estado adiantado de deterioração por causa do subfinanciamento das universidades e do Centro Paula Souza, né? Os recursos que o Estado aloca para sustentar essas 3 universidades do Centro Paula Souza não são mais suficientes. Tanto que, em todas essas instituições, praticamente está estancada a contratação de servidores docentes, técnico-administrativos. Portanto, os servidores que se aposentam ou, por algum motivo, deixam de fazer parte daquela instituição, não há substituição, ou a substituição, quando acontece, é em número muito menor do que aquele necessário para manter o ritmo dos trabalhos que tem sido mantido até agora, né? Eu queria também lembrar que a produção de ciência e tecnologia, pensamento crítico e a formação de gerações de jovens brasileiros e paulistas, ela é uma estratégia fundamental para que se mantenha e para que se avance na soberania nacional, né? Sem universidades livres, sem universidades que sejam capazes de produzir a excelência que as 3 universidades paulistas produzem e que o Centro Paula Souza produz, não é possível se ter um país livre e independente. Então, eu queria chamar a atenção de todos que estão nos ouvindo que não se refere apenas a um problema do Estado de São Paulo. Certamente é um problema do Estado de São Paulo, mas não se refere apenas a esse problema. Se refere a uma dimensão muito maior, que é a dimensão da soberania do país. Eu gostaria apenas de colocar algumas questões que são as questões principais que nós estamos tentando fazer avançar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as seguintes: que a dotação orçamentária para as universidades se reporte ao total do produto da arrecadação do ICMS. Isso para evitar que a nossa base de cálculo seja retirada da nossa base de cálculo e diminuída, não é, antes de que seja aplicado os 9,57, como tem acontecido ultimamente, com grande perda de recursos para as universidades. Nós também estamos pleiteando que ocorra uma dotação orçamentária para o Centro Paula Souza. E essa dotação orçamentária que nós estamos solicitando é de 3,3% da arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo. Que seja disponibilizada também, nesse momento, nesse ano ainda, não é, uma dotação orçamentária para a Unesp, que está, nesse momento, com problemas muito sérios, inclusive com dificuldade para conseguir recursos para o pagamento do 13º salário dos servidores estatutários da Unesp, né? E um outro problema que nos aflige de maneira muito intensa e que vai ser possível compreender com mais vagar quando o professor Wagner fizer a sua exposição, que é a questão da insuficiência financeira, que é a retirada de cerca de mais de 20% dos recursos das universidades para pagamento de aposentadorias e pensões, que pela Lei Complementar 1010 de 2007 é uma obrigação do Estado
obrigação essa que ele não tem cumprido e, portanto, não tem seguido a lei que ele mesmo mandou para a Assembleia Legislativa e fez aprovar, né? Finalmente, nós queremos pedir aos vereadores que, com a força desta Câmara Municipal, pressionem os deputados para que a gente possa ser contemplado com algumas emendas que nós mandamos para os deputados na Assembleia Legislativa, emendas do Fórum das 6. Como eu disse, todas elas contemplam uma mudança na redação, quando se faz a alusão de quantos por cento do ICMS, como o total do produto da arrecadação, né? E eu queria também lembrar que os estudantes dessas 3 universidades, que hoje é da ordem de 500 mil de pessoas, né, precisam ter também as condições necessárias para que permaneçam nas universidades, para que consigam concluir os seus estudos, e, para isso, é necessário que a gente tenha recursos para o que a gente chama de política de permanência estudantil, né? Feito essas observações, eu gostaria de passar, então, a palavra para os outros representantes das outras entidades para fazer as suas manifestações e, mais uma vez, agradecer a acolhida e o apoio que a Câmara Municipal de Campinas puder dar para as universidades estaduais e para o Centro Paula Souza. Muito obrigado. Eu que agradeço, João, aqui em nome da Câmara, nessa atividade que presido aqui. Mas, antes de passar a palavra para o professor Wagner Romão, eu quero informar que temos também o vereador Carlão do PT, meu colega de bancada, presente aqui na sessão, e que tanto ele, quanto a vereadora Mariana Conte, quanto o vereador Vinícius Gratti já assinaram também a moção, né, o que fortalece muito nossa perspectiva de aprová-la hoje aqui nessa sessão da Câmara. Então, agora com a palavra, professor Wagner Romão. Pedro, eu acho que seria oportuno falar que as Perfeito, entidades então tá. se apresentam. A gente passa, então, agora aqui a palavra, vamos começar por ali, né, para o João Carlos Camargo de Oliveira, diretor do Sintunesp. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, vereador Pedro, vereadora Mariana. Em nome de vocês, eu cumprimento e agradeço o espaço cedido aqui na casa para que a gente possa expor um pouco do que nos aflige, do que tem nos afligido nesses últimos anos na universidade. Como já foi dito aqui, a universidade tem sido sufocada, corroída pela falta de financiamento nos últimos anos. As universidades expandiram, criaram vagas e cursos e unidades novas e os recursos continuam os mesmos ao longo dos anos. Então, nós precisamos urgentemente deitar olhos sobre essas universidades e o Centro Paula Souza, universidades essas com o Centro Paula Souza que ajudaram sobremaneira a alavancar o desenvolvimento de todo esse estado aqui. Portanto, nós temos a certeza de que esta casa observará a importância dessas instituições e certamente nos apoiará aí através de uma moção, de uma manifestação aos deputados de São Paulo, para que possam nos apoiar através das solicitações que temos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agradeço a todos e a todas. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Agora eu passo a palavra para o professor César Minto, da ADUSP. Bem, boa tarde a todas as pessoas da mesa e também do plenário. Eu gostaria de, certamente, a nossa fala vai estar representada pela fala do professor João, que já acabou de fazê-lo, e pelo professor Wagner, né? Então, me restrinjo a agradecer a iniciativa desta Casa Legislativa. Eu acho que esse trabalho bastante importante que está sendo feito hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, professor César. Então, a palavra agora do Marcílio Ventura, que é coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Boa tarde a todos e a todas. Acho que agradecer também à iniciativa do vereador Pedro Tourinho, em pedido do Fórum das 6, marcar essa sessão. É muito importante, inclusive para nós aqui de Campinas, que a Unicamp representa algo de extrema importância. Uma pelo seu campus universitário e outra pela sua área de saúde, que
além da cidade de Campinas, sua região metropolitana, abrange toda a região e até o sul de Minas. Então, a importância, quando nós vamos aqui, para que repasse mais verba na LDO, é para que continue funcionando não só a universidade, mas toda a sua área de saúde, que vem se deteriorando dia a dia. E, além do mais, a Unicamp não é só o campus de Campinas, temos o campus de Campinas, Paulínia, Piracicaba e Limeira. Inclusive, o campus de Limeira, a FCA, ela foi num projeto de 2006 e teria que vir uma verba adicional que não veio. Essa cobrança também é importante que nós façamos na LDO. Nós temos que agradecer essas iniciativas, agradecer aos vereadores que estão aqui, que vão assinar essa moção para nós apresentarmos na Assembleia Legislativa, e também que os outros que façam uma pressão junto aos deputados para que seja aprovado mais verba para a universidade. As universidades, elas continuarão existindo se tivermos mais verba. Sem verba, eu creio que daqui a uns tempos nós estaremos aqui numa outra luta, querendo reconstruir a universidade. Então, não vamos deixar que elas se acabem. Essa é a nossa luta. Agradeço a todas e a todos. Obrigado. Muito obrigado, Marcílio. Então, agora a palavra para Denise Ricala, que é diretora do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza. Boa tarde a todos e a todas. Agradecendo a iniciativa dos vereadores que nos proporcionou essa vinda a Campinas e pedindo para os vereadores que realmente nos apoiem nesse pedido de mais verbas, tanto para as universidades quanto para o Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza ele expandiu enormemente nos últimos anos, né? Nós tínhamos 100 unidades, de repente a gente virou 300, e crescendo cada vez mais. Então, é necessário que tenha mais verba e a gente não está conseguindo que a sociedade ouça. Na verdade, a gente precisa, é isso que a gente veio fazer aqui, é que não só os vereadores, mas como a sociedade civil entenda nossos problemas e venha nos ajudar a continuar com esse trabalho que é tão importante para a sociedade paulista e para o desenvolvimento, inclusive, do Brasil. Muito obrigada a vocês e a gente pede para que realmente nos ajude a destinar mais verbas, tanto para as universidades como para o Centro Paula Souza. Obrigada. Obrigado, Denise. Então, agora com a palavra o professor Wagner Romão, que é presidente da Unicamp. Vereador Pedro Tourinho, vereadora Mariana Conte, vereador Carlão, vereador Vinícius Gratti, um prazer enorme que estamos aqui hoje, né, defendendo a universidade pública, defendendo mais verbas para a universidade pública. A Universidade Pública Paulista e o Centro Paula Souza se expandiu, né, fortemente nesses últimos anos. O que eu vou tentar fazer aqui é uma exposição que já de muitos colegas já comentaram sobre isso, né, nas suas explanações iniciais, mas acho que é importante a gente trabalhar com alguns números, né, apresentar alguns números que fortalecem esse nosso argumento, que mostra que exatamente da necessidade de mais recursos para a Universidade Pública do Estado de São Paulo e o Centro Paula Souza. Então, eu começo essa apresentação, acho que é possível que transfira aqui para o computador, para a tela. Está na tela, então vamos lá. Então, essa apresentação ela é constantemente atualizada, né? A gente está com a apresentação de outubro, porque exatamente nós fazemos, na DUSP, a do Unicamp, todas as entidades do Fórum das Seis fazem um acompanhamento da arrecadação do ICMS. Importante lembrar que as universidades estaduais paulistas elas são financiadas, né, por meio de uma cota-parte do ICMS, por uma porcentagem do ICMS, cota-parte do Estado, que vai para as universidades a partir do decreto da chamada autonomia universitária de 2 de fevereiro de 1989. Né? Houve muito debate nas eleições, inclusive os dois candidatos que foram ao segundo turno indicavam que isso era algo constitucional e, na verdade, não é isso que ocorre. Né? Não está na Constituição do Estado de São Paulo. E, a cada ano, o Fórum das Seis, as reitorias, né, precisam ir à Assembleia Legislativa para garantir ao menos esse 9,57% para que haja a manutenção das universidades. Em 89, esse ICMS era de 8,4%, né?
Em 92, essa cota subiu, essa porcentagem subiu para 9%, e em 95, ou seja, há mais de 20 anos, né, essa porcentagem do ICMS, cota parte do Estado, ele se fixou em 9,57%. Né? Desde então, não houve mais recursos proporcionais para as universidades públicas do Estado de São Paulo. Né? Então, dentro desse percentual de 9,57%, a USP recebe 5,02%, a Unesp 2,3% e a Unicamp 2,19%, quase 2,2% desse arrecadado. Né? Só que a história não é bem assim. Né? Então, eu vou contar um pouco disso na segunda parte, mas gostaria de iniciar aqui com dados, né, sobre o que nós indicamos como expansão sem recursos adicionais e perenes. Né? Na verdade, o subfinanciamento ele ocorre por 3 elementos principais. Primeiro, a expansão. O segundo são as desonerações e os descontos indevidos na base de cálculo do ICMS. E o terceiro é justamente a questão previdenciária, que eu vou detalhar em seguida. Com relação à expansão, já foi falado aqui, né, que no caso da Unicamp, quando da expansão para a Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira, em 2006, houve um acordo político firmado entre o reitor da época e o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da época, de que a Unicamp teria um repasse adicional, para além desses 2,19%, de 0,05%. Aparentemente isso é pouco, mas é muito recurso, esse 0,05% do ICMS. Da mesma forma, a USP, quando expandiu para a Zona Leste de São Paulo, quando incorporou a Faculdade de Engenharia Química de Lorena e quando ampliou a sua base em Bauru, com a criação de um curso de medicina, também teve prometido ali 0,07% de ampliação do ICMS. Do mesmo modo, a Unesp, que se expandiu fortemente na década de 2000, e ainda na década de 2010, na década passada. Nós fizemos uma comparação entre a expansão das universidades estaduais paulistas, considerando os números de 95, né, quer dizer, o tamanho das universidades em 95 e o tamanho das universidades em 2016, né, onde nós temos dados precisos para apresentar. No caso da Unesp, houve uma expansão de 191%, né, na comparação entre 95 e 2016, a universidade expandiu em 191% o seu número de matrículas na pós-graduação, 93% nas matrículas em graduação, mais 70% de cursos de graduação. E, no entanto, teve uma redução, uma queda de 18% do número de funcionários, de 3,8% ampliação de professores. No caso da Unicamp, nós tivemos uma ampliação de 117% de matrículas na graduação, 76% de matrículas na pós, mais 50% de cursos de graduação, e uma redução do número de funcionários e uma ampliação de apenas 9% do número de docentes. Por fim, na USP, uma ampliação de 79% de matrículas na graduação, 90% na pós, 136 novos cursos de graduação, e uma diminuição também do número de funcionários e uma ampliação de apenas 15% do número de docentes. Ou seja, com os mesmos recursos, ou proporcionalmente àquilo que é repassado de ICMS, as universidades dobraram de tamanho, né? A carga de trabalho docente, de funcionários, né, dobrou de tamanho, nós recebemos o dobro, pelo menos, de estudantes, talvez até mais, né, e, no entanto, os recursos continuam congelados em 9,57% do ICMS. Né. Vou passar um pouco mais rápido aqui para a gente ocupar bem o nosso tempo. Aqui são alguns cálculos que a gente fez sobre a relação entre o número de matrículas e de docentes e técnicos nas 3 universidades. Eu posso deixar essa apresentação também aqui à disposição da Câmara. O segundo aspecto é o aspecto relativo aos descontos indevidos, né? Ou seja, aqueles 9,57% do ICMS, cota parte do Estado, e acho que aqui é importante, né, apresentar à população que tá nos assistindo, né, o ICMS, cota parte do Estado, é uma parcela de 75% do ICMS que é destinado aos recursos do Estado de São Paulo.
25% do que é arrecadado de ICMS vai diretamente para os municípios, né? E o que acontece é que os 9,57% dessa porção, desse 75% de ICMS arrecadado, não é essa totalidade do 9,57% que vai para as universidades, porque há uma retirada, né? O governo do Estado, quando vai fazer o repasse para as universidades, retira da base de cálculo do total arrecadado alguns itens que depois eu vou detalhar, mas que estão relacionados a programas de habitação, a multas, a juros e a dívida ativa do Estado, né? O pleito histórico do Fórum das Seis é que as universidades sejam tratadas de maneira equânime aos municípios paulistas, né? Quando do repasse do ICMS para os municípios, dessa parcela de 25% do total arrecadado, não há nenhum desconto feito para os municípios. Para termos uma ideia dos números, né, apenas entre janeiro e julho de 2018, desse ano, portanto, 2,4 bilhões de reais sumiram dessa base de cálculo, dessa base de cálculo para o repasse às universidades, o que acaba gerando uma diminuição do que poderia ir para as universidades de algo em torno de 200 milhões de reais a menos, né? Então, um dos pleitos importantes do Fórum das Seis é esse tratamento equânime entre as universidades e os municípios, né? Aqui, é importante até a gente falar aqui na Câmara, né, porque a gente tem que estar no espaço da transparência. Esse aqui a descoberta desses itens que saem da base de cálculo é uma descoberta que vem de anos e anos de trabalho dos sindicatos docentes e de funcionários, porque esses dados não eram abertos, né? E foi com muita luta política na Assembleia Legislativa que se conseguiu entender por que, afinal de contas, aquilo que se esperava que viria para as universidades não era exatamente o que chegava às universidades. E fomos percebendo, então, que isso se devia a esse conjunto importante de descontos dos programas habitacionais, nas multas e nos juros de mora dos tributos, da dívida ativa dos tributos, das multas por auto de infração, da receita da dívida ativa do ICMS, de uma série de outras receitas que são, portanto, retiradas da base de cálculo e isso para não falar da própria nota fiscal paulista, né? E exatamente o professor João lembrou que nesse projeto de lei que está em discussão na Assembleia Legislativa, né, que é o 273, e que vai provavelmente ser aprovado nos próximos dias, o nosso pleito aqui é pela introdução de 3 palavrinhas mágicas, né, no artigo 5º do debate, que está em debate sobre a LDO, que é a inserção dessas palavrinhas que estão aí em vermelho, total do produto, ou seja, que o percentual global de 9,57% da arrecadação do total do produto do ICMS, ou seja, sem os descontos indevidos que são feitos quando do repasse às universidades. O segundo aspecto sobre a questão dos descontos indevidos me parece ainda mais grave, né, porque diz respeito às desonerações à renúncia fiscal, que se trata de um problema de âmbito nacional, né? A União padece desse problema e todos os estados da federação também padecem desse problema, né? Para a gente ter uma ideia novamente, entre 2010 e 2017, o Estado de São Paulo realizou 106,6 bilhões de desonerações do ICMS, ou seja, esse é um recurso que deixa de ir para as universidades, mas também deixa de ir para a saúde pública, para a segurança pública, para a educação de nível médio e de nível do ensino fundamental, para as áreas de habitação, ou seja, para tudo aquilo que o Estado de São Paulo faz e deve fazer, né? Em 2017, para que vocês tenham uma ideia, estava prevista uma desoneração de 11,2% do total arrecadado e o realizado foi de 16,04%, né? Porque, ao longo do ano, as decisões internas ao governo do Estado e à própria Assembleia Legislativa vão ampliando essa desoneração e, portanto, isso incide e rebaixa ainda mais a arrecadação e aquilo que é repassado para as universidades. Neste ano de 2019, né, quer dizer, o que está em discussão agora em 2018 é exatamente o orçamento para 2019, já está prevista uma perda de arrecadação de algo de 16%, o que gerará uma perda de 23 bilhões de arrecadação do Estado de São Paulo, né? O que é bastante grave é que empresas como, por exemplo, essa empresa que
enfim, uma das campeãs aí da proteína animal, né, a Sadia, ela tem 1,5 bilhões. Né, no ano passado, ela teve desonerada, ela não precisou pagar cerca de 1,5 bilhões de impostos. Ora, isso é mais da metade do orçamento da Unicamp. Né? Então, acho que aqui é importante, a gente salientar aqui, né, é importante a gente estar aqui na Câmara de Vereadores, porque esse é um pleito que deve animar a toda a população, né, que haja transparência e que essas desonerações sejam diminuídas, né, em nome daquilo que das políticas públicas que o Estado de São Paulo deve fazer para a sua população. Por fim, as insuficiências financeiras, né, elas exatamente dizem respeito à mudança do regime previdenciário do funcionalismo público paulista, que criou, em 2007, o SPPrev, né, e onde o Estado de São Paulo, por lei, se colocou como responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras. Né, para que a gente possa entender bem, né, peço atenção aí ao primeiro item, as insuficiências financeiras são a diferença entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições previdenciárias dos servidores. Ou seja, né, quer dizer, o que acontece é que o que é arrecadado ele não é suficiente para que se pague aquilo que os servidores já aposentados têm o direito de receber. Né? Em 2008, essa insuficiência financeira, que, portanto, deveria ser paga pelo governo do Estado de São Paulo, mas está dentro do orçamento, é paga pelas universidades públicas paulistas, correspondia a 7,47% do total dos 9,57% do ICMS repassado às universidades. No ano passado, isso já chegou a 19,5% dos repasses, e a nossa previsão, segundo os nossos cálculos e também do CRUESP, do Grupo de Trabalho CRUESP e Fórum das Seis, a previsão é que isso absorva mais de 30%, ou seja, quase 1/3 daquilo que virá para as universidades vai ser destinado ao pagamento das insuficiências financeiras, e eu nem estou falando aqui de todo o recurso que vai ser destinado para o pagamento dos direitos previdenciários dos trabalhadores da universidade. Então, eu não vou me alongar muito aqui, que eu quero dar espaço, né, quer dizer, eu quero devolver aos vereadores e à vereadora Mariana o espaço que nos foi concedido aqui, né, mas é uma situação realmente bastante difícil. Né, as universidades elas estão numa situação deficitária, né, e o que tem sido muito evidente nos últimos anos, né, é que quem está pagando o déficit da universidade somos nós, trabalhadores, docentes e estudantes da universidade, que deixam de ter política de permanência estudantil, né, em nome de um arroxo, né, salarial e de uma diminuição dos recursos para fazer com que os estudantes possam permanecer na universidade. Né. A situação... Vou voltar aqui um pouquinho. A situação no ano passado, né, era de que esses números em vermelho aí mostram a porcentagem do que era gasto, né, do que representava a folha salarial das universidades sobre aquilo que vinha, né, nos repasses do ICMS, que já passava do 100%, e hoje as universidades têm uma situação, esses dados são de julho de 2018, já tem uma situação bastante mais confortável, embora a gente reconheça que não seja ideal, mas isso exatamente é fruto de um aumento da arrecadação do ICMS, de uma contenção nas progressões na carreira e nas contratações, né, de um reajuste de apenas 1,5% em 2018, quando o nosso pleito era de 12%, exatamente para a recomposição das perdas dos últimos anos. Né. Esse, em síntese, é o que eu gostaria de apresentar aqui em nome do Fórum das Seis, né? E agradeço o espaço e, enfim, gostaria de conclamar que não só os vereadores que estão presentes, né, mas aqueles também que os assessores estão aqui, estão nos escutando na TV Câmara, mesmo a população que está vendo essa sessão agora, a que a gente possa ter o máximo de assinaturas possível, né, de preferência, a que todos e todas os vereadores possam nos apoiar nesse pleito que vamos fazer junto à Assembleia Legislativa nos próximos dias. Muito obrigado. Eu que agradeço, Wagner, pela excelente explanação aqui. Acho que quem nos assistiu aí na TV Câmara vai passar a ter muito mais clareza do drama que as universidades
paulistas e o Centro Paula Souza enfrentam, né, com a erosão efetiva dos salários, das condições para o ensino, para a formação, enfim. Eu vou passar a palavra, então, para a vereadora Mariana Conde, que é servidora da Unicamp, né, e que certamente também tem muito a contribuir. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de saudar o vereador Pedro Tourinho pela iniciativa desse evento, saudar os vereadores aqui presentes, vereador Vinícius Gratti, vereador Carlão, saudar os representantes das entidades aqui presentes do Fórum das Seis, entidades que já estão aí há tanto tempo na luta contra o subfinanciamento das universidades públicas. Gostaria de parabenizar a iniciativa das emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano do Estado de São Paulo. Como funcionário e como estudante também, a gente tem uma longa trajetória em defesa da universidade pública e nós sabemos muito bem como a questão do financiamento é uma questão bastante sensível para as universidades. A luta para o aumento do repasse para 11,6% é uma luta histórica, e mesmo aquilo que foi garantido por um decreto, né, o 9,57%, como foi demonstrado, não tem sido cumprido. O professor Wagner Romão comentava, e eu me lembro quando foi realizado o acordo, da expansão da Unicamp no campus de Limeira e da USP Zona Leste. Eu lembro que essa era uma preocupação dos movimentos, eu era do movimento estudantil na época, e foi feito um acordo que a expansão desses cursos, a expansão para outras cidades, seria acompanhada do aumento do financiamento. E, na verdade, a gente tem visto aí que tem sido uma decisões políticas orçamentárias que vão estrangulando os recursos da universidade. A universidade que tem um papel fundamental na formação de jovens, né, de mão de obra qualificada, de pesquisadores, na produção de ciência e tecnologia, de produção na área da saúde, tão importante, a população aqui de Campinas sabe, vivencia, utiliza a área da saúde da Unicamp, e nós sabemos que, sem a garantia dos recursos, essas atividades ficam prejudicadas. Como funcionária da universidade, eu gostaria de aqui atestar o meu testemunho, fazer meu testemunho, em relação à diminuição do quadro de funcionários, mesmo com a expansão do número de alunos e com a expansão também das atividades. Eu sou servidora, funcionária da Secretaria de Graduação da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, atualmente afastada, mas essa é a minha função. E eu acompanhei, por exemplo, o grande número de convênios feito com universidades internacionais, intercâmbios, que traziam um enorme número, um grande número de atividades para as secretarias e que a gente não teve, ao mesmo tempo, acompanhamento do número de funcionários, né? Os intercâmbios, as atividades, a complexificação das atividades trouxe aí a necessidade de descobriu ainda mais. Então, não é apenas um aumento quantitativo, mas também um aumento qualitativo das atividades dentro da universidade. E só gostaria de salientar também que, em relação a essa questão das desonerações fiscais, na Lei de Diretriz Orçamentária de 2019, a previsão é que sejam 23 bilhões de reais em desonerações fiscais. Eu acompanhei na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar, que está discutindo e fazendo a fiscalização dessas desonerações. Muitas dessas desonerações têm sido aprovadas sem que as contrapartidas, o retorno disso para a sociedade seja devidamente comprovado. Então, eu acredito que é fundamental e parabenizo as entidades e estamos aí na luta para que, não apenas, espero que a moção seja aprovada, mas que, para além disso, a gente continue nessa pressão para a aprovação das emendas que foram apresentadas na Lei de Diretriz Orçamentária. Muito obrigada. Bem, quero agradecer a vereadora Mariana Conte, convidar se o vereador Carlão ou o vereador Vinícius querem fazer mais alguma colocação. Abro aqui a palavra para mais algum membro da mesa que queira também colocar. Por favor. Mais uma vez, eu quero agradecer o acolhimento da Câmara Municipal de Campinas e dizer que a força política do interior paulista é fundamental para que a gente possa avançar na Assembleia Legislativa e, de alguma forma, salvar esse imenso patrimônio cultural, político e educacional do povo paulista, que são as 3 universidades estaduais paulistas e o Centro Paula Souza. Só para fazer um comentário final em relação ao que a vereadora acabou de dizer, os 33 bilhões
que serão desonerados, ou seja, que deixarão de ser pagos enquanto impostos, eles serviriam para duplicar o nosso parque educacional superior no estado de São Paulo, uma vez que o custo dessas 3 instituições hoje é pouco mais do que 10 bilhões. Então, se você desonera 33 bilhões, você está... 23 bilhões. 23 bilhões você está deixando para a iniciativa privada cerca de 2 vezes o custo do Sistema Superior de Ensino Público Paulista. Só para ter uma ideia do tamanho dessa desoneração. Né? Dito isso, queria, então, convidar o povo de Campinas para que junte-se a nós para defender não só a sua universidade, que é a Unicamp, né, mas também todo o Sistema Superior de Ensino Público Paulista, que é um patrimônio do povo paulista do estado de São Paulo e um patrimônio brasileiro também. Muito obrigado aos vereadores da Câmara Municipal, muito obrigado à população de Campinas que possa nos ajudar a avançar nesse processo. Muito obrigado, professor João. Quero, então, agradecer a todos os presentes, todas as presentes, aos vereadores e à vereadora aqui presentes, e dizer que essa luta, certamente, nós imaginamos que ela vai ser uma luta que vai exigir um engajamento continuado, persistente, né, de todos aqueles que entendem a importância do ensino público no Estado de São Paulo, do sistema de educação superior do Estado de São Paulo, público do Estado de São Paulo, que, feito foi dito, é um patrimônio. Do meu testemunho aqui, eu sou formado na Universidade Federal de Minas Gerais, vim para Campinas justamente por causa da Unicamp, pela excelência da Unicamp, toda a história de contribuição na área onde eu desejava me formar, me especializar, que era a área de saúde pública, saúde coletiva, né, como milhares de pessoas de todo o país olham para a educação superior pública do Estado de São Paulo com um olhar de muita admiração e de reconhecimento da grande contribuição para o nosso país que já foi construída nessas instituições, e certamente esse é um momento em que esse legado precisa ser defendido, compreendido, né, e precisa ser efetivamente apropriado por cada vez mais gente para que ele possa continuar e avançar. Então, muito obrigado. Eu vou prosseguir colhendo assinaturas de vereadores aqui durante a sessão. Convido os professores que estão aqui a me ajudarem nessa tarefa. A sessão começa logo mais às 18 horas, né, para que a gente possa garantir a aprovação dessa comunicação da Câmara e certamente fazer mais pressão lá na Assembleia Legislativa. Muito obrigado e acompanhe agora a sessão que já vai começar. Você acompanhou, então, a primeira parte em defesa da Universidade Pública e do Centro Paula Souza, realizada pelo vereador Pedro Tourinho. Só lembrando que logo mais às 6 da tarde você assiste ao vivo pela TV Câmara a 66ª reunião ordinária. TV Câmara, Campinas.